Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Então hoje nós vamos dar início à nossa terceira videoaula, nossa última videoaula do módulo 2 da disciplina Unidade de Conservação Ambiental, cujo objetivo é o quê? É entender aquele conceito de zoneamento que nós vimos lá na primeira videoaula, entender como um plano de manejo é concebido, quais são suas etapas e qual a sua importância, e entender a gestão, um pouquinho de gestão e proteção dessas unidades de conservação ambiental. Pois bem, como a gente já viu lá no início, na primeira videoaula, o zoneamento é a definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação, cujo objetivo de manejo e normas específicas tenham o propósito de proporcionar, de permitir que os meios e as condições para aqueles objetivos, aquela unidade de conservação, possam ser alcançados. E eles possam ser alcançados como? De forma harmônica e de forma eficaz. Então, dentro do zoneamento, nós podemos ter três diferentes tipos de zonas dentro da unidade de conservação. Então, eu posso ter uma zona com zero ou baixa intervenção, que ela pode ser do tipo intangível ou primitivo. Posso ter uma zona com média intervenção, que ela pode ser do uso extensivo ou um uso histórico-cultural. Ela pode ser do tipo uma zona com muita intervenção, que pode ser uma zona de uso intensivo, de uso especial, de recuperação, de uso conflitante, de ocupação temporária, de superposição indígena ou ainda de interferência experimental. Então, todas essas zonas estão distribuídas dentro da minha unidade de conservação ambiental. Então, aqui como exemplo, eu coloquei o Parque Nacional, a Reserva Biológica e uma Estação Ecológica, com ambas as zonas, com cada tipo de zona distribuído ali dentro. Então, aqui no Parque Nacional, eu tenho a minha zona intangível, eu tenho a minha zona primitiva, eu tenho ainda a minha zona de uso extensivo, eu tenho a minha zona de uso intensivo, tenho a minha zona de uso especial, tá? Tenho ainda a minha zona de recuperação, tenho a minha zona de uso histórico-cultural, tenho a minha zona de uso conflitante, tá? Tenho a minha zona de uso temporário, que está aqui em cima, e tenho a minha zona de sobreposição indígena, que é a minha zona 10, e tenho a minha zona de interferência experimental, que seria a minha zona 11, que aqui no caso, dentro do meu Parque Nacional, eu não tenho essa área estabelecida. Tá? Teria sim aqui na minha estação ecológica. Tá? Então essas áreas, essas zonas estão distribuídas e vão representar o nosso zoneamento para dar uma dimensão da situação daquela unidade de conservação, conforme mensurado lá atrás, para garantir o quê? Para garantir o pleno funcionamento, a plena conservação de forma harmônica e eficaz dessa unidade de conservação, ok? Então, depois que a gente entendeu um pouquinho do zoneamento, a função dele que é delimitar essas áreas para garantir o uso harmônico ali dentro da unidade de conservação, a gente chega no ponto que é o plano de manejo, um documento que a gente viu lá na videoaula 2, caracterizando como exigência de todas as unidades de conservação. Ele é um documento técnico, tá certo? Pelo qual o quê? Pelo qual está fundamentado os objetivos gerais de uma unidade de conservação, onde eu vou estabelecer o zoneamento. Então, aquele zoneamento, aquele exemplo que a gente viu ali atrás, ele é estabelecido dentro do plano de manejo. Então, o gestor vai ter todas essas informações através desse documento. Além disso, ele vai ter todas as normas que vão presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estrutura física necessária à gestão da unidade, conforme a gente viu como definição lá na primeira videoaula. Segundo Paiva, em 2003, a Lei 9.985, de 18 de julho, que nós vimos lá atrás, ela proporcionou o quê? Onde ela estabeleceu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação,
conservação, essa lei ela proporcionou aos planos de manejo poderes consideráveis, tendo em vista que através desses planos de manejo vai ter uma consolidação do uso e da ocupação do solo da propriedade, impondo que restrições ao mesmo. Ainda de acordo com Paiva, lá na página 144, ele cita que o plano de manejo é a lei da unidade de conservação, de modo que nada pode ser realizado sem que nele esteja previsto. Ou seja, eu não posso criar nada após a finalização e a publicação desse plano de manejo. Esse plano de manejo vai redigir ele vai dirigir, ele vai direcionar a nossa gestão, o nosso funcionamento e a conservação da unidade de conservação em questão. Tá certo? Então, esses planos de manejo eles são imprescindíveis para quê? Para garantir a conservação da biodiversidade das unidades de conservação e utilizam de algumas ferramentas e técnicas para que se obtenham os melhores resultados possíveis. Então, exemplificando, dentro de uma unidade de conservação, eu posso ter uma área daquele parque ou daquela reserva, onde eu tenho uma espécie rara, igual a gente vai ver posteriormente no exemplo. Então, aquela área provavelmente vai ser uma área de acesso restrito, não vai ter acesso. Para quê? Para garantir a conservação, igual a gente viu lá atrás, que é um dos objetivos da nossa unidade de conservação, garantir a conservação daquela riqueza biológica e ecológica presente na área. Para auxiliar na elaboração desses planos de manejo, existem roteiros metodológicos baseados em quê? Em experiência e experimentação do Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, tá? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, o Decreto 4.320 de 2002, ele determina lá no seu artigo 14, tá? Obrigatoriedades para a elaboração de roteiros metodológicos para diferentes tipologias de unidades existentes. Então, se eu tenho uma unidade de conservação do tipo parque, ele vai ter uma metodologia para estabelecer o seu plano de manejo, diferente, obviamente, de uma região de proteção, tá? De uma área de proteção ambiental, por exemplo, porque os objetivos podem diferir, conforme a gente viu lá naquele quadro, naqueles quadros na videoaula 2. De acordo com o Brasil 2002, o roteiro, tá, que vai nortear essa metodologia, ele vai uniformizar a metodologia e os conceitos. Para quê? Para estabelecer essas diretrizes, tá, e o diagnóstico da unidade de conservação, o plano de manejo, o zoneamento e as datas para avaliar e revisar as fases de cada implementação desses aspectos. Por quê? Porque aí nós teremos uma coisa padronizada. Tá? Então, evita que eu tenha a mesma unidade de conservação, o mesmo tipo de unidade de conservação, com metodologias totalmente diferentes. Então, a mesma metodologia que eu implementar para a realização do zoneamento, do plano de manejo, do diagnóstico, da implantação dessa unidade de conservação lá no sul do país, vai ser a mesma que eu vou utilizar em qualquer outra região do Brasil. Tá? Então, como exemplo aqui, eu coloquei para vocês exemplo de plano de manejo e gestão do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, do qual eu participei da equipe, como membro da equipe do grupo de entomofauna, que são os grupos onde nós estudamos os insetos, a diversidade de insetos presente ali. Então, a primeira parte que foi gerada essa publicação no encarte 1, se vocês acessarem lá no IF, depois eu vou colocá-la como material de apoio para vocês, completinho esse plano de manejo. O encarte 1 ele é o diagnóstico do parque, está disponível lá no site do EF. Então, o que esse diagnóstico vai apresentar para a gente dentro desse plano de manejo? Então, o que a gente vê aqui é o quê? É o sumário desse plano de manejo. Então, ele vai englobar o quê? Informações gerais sobre a unidade de conservação em questão, que nesse caso é o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. O enfoque estadual, qual a importância dele naquela região, tá? A ocupação territorial, a crise da biodiversidade,
né, as unidades de conservação e o turismo em Minas, enfim. Ele faz uma síntese, um apanhado da importância desse enfoque dessa unidade de conservação para aquela região ali. Terceiro, ele vem descrevendo a região do entorno da unidade de conservação. Como que ela é caracterizada no aspecto cultural, do aspecto histórico, existe o engajamento da população, que é um requisito que nós vimos lá na primeira videoaula, tá? Como que é o aspecto socioeconômico daquela população. Então isso tudo vem compondo, por quê? Porque ele vai auxiliar na participação da população, na gestão desse parque. Tá? Os aspectos demográficos e predominantes e uso e ocupação, planejamento de programas relevantes do entorno, legislação e infraestrutura de apoio no entorno. Então, eu tenho pousadas no entorno que podem servir para hospedar os possíveis turistas, por exemplo, ou então possíveis pesquisadores. Como que funciona? Certo? Então, isso tudo vem apoiando nesse primeiro levantamento, nesse primeiro plano. Tá? Como item 4 vem a caracterização e análise ambiental da unidade de conservação. E aí sim a gente entra nas análises o quê? Temáticas. Então eu vou analisar o clima desse parque, o clima dessa a hidrografia desse parque, a geologia, o tipo de solo, a rocha que deu origem àquele solo, a flora, que tipo de flora eu tenho, é predominante mata atlântica, é predominante cerrado, que tipo de vegetação eu tenho ali que domina. Os invertebrados, que aí sim, aqui no caso, entra a nossa entomofauna, tem biodiversidade ampla, qual grupo de inseto predomina naquela região, naquele parque, em que região eles estão localizados, são raros, não são. Tá? A herpetofauna, tá? Então aqui vão entrar as cobras, por exemplo, como que é a diversidade dessas cobras, desses anfíbios, tá? Dos répteis aqui também, né? Cobras, lagartos, tá? As aves, como que é a diversidade de aves, nós temos aves migratórias, não tem aves que são endêmicas daquela região, e por fim, os mamíferos, quais as espécies de mamíferos nós temos, certo? Então, todo esse levantamento é realizado nesse primeiro projeto, tá? Nesse primeiro encarte do plano de manejo. Por fim, a gente vai caracterizar de forma gerencial aquela unidade de conservação. Aí sim entram os aspectos institucionais daquela unidade. Quem vai gerir, quantos guardas eu vou precisar, vai ter plantão, quais os horários que eu tenho estrutura para funcionar, certo? Então, isso vai auxiliar o gestor que estará presente naquela unidade de conservação. Então, aqui eu coloquei só como exemplo para vocês terem uma ideia do que entra naquele relatório. Aqui a gente tem, né, do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, 3 espécies diferentes de inseto. Tá? As espécies A e B são efemerópteras e a espécie C, que é uma ordem de insetos, né, e a espécie C é uma ordem de tricóptera. Ambos aqui, essas 3 espécies, estão no estágio jovem de desenvolvimento. Então, a espécie A é uma espécie ameaçada de extinção, que foi localizada lá no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Opa, então eu tenho uma região onde eu tenho uma espécie ameaçada de extinção. Então, dentro do meu plano de manejo, eu vou, obviamente, o quê? Restringir ou limitar o acesso de pessoas àquela região, né? Para garantir o quê? A preservação dos recursos naturais, biológicos e ecológicos previstos, como a gente discutiu lá atrás. Tá? A espécie B, tá, é uma espécie nova. Então, foi a primeira vez que essa espécie foi coletada, que essa espécie foi estudada. Então, aqui a gente tem 2 casos muito significativos. Uma espécie ameaçada de extinção, ou seja, ela está quase sendo eliminada do nosso meio ambiente, enquanto a ciência, né, permite a gente encontrar uma espécie pela primeira vez, que nunca foi estudada. Então, são 2 casos muito relevantes. E, além disso, a gente tem uma espécie da família Tricóptera, que é uma espécie, são espécies que indicam grande qualidade de água. Então, é um ambiente que a gente tem uma água de qualidade e a gente entra num outro objetivo lá atrás. Então, são 3 exemplos que foram encontrados lá nessa parte de insetos aquáticos.
dentro do plano de manejo que eu vou disponibilizar para vocês lá do Parque Estadual do Cerro do Brigadeiro, vocês vão ver outros casos de espécies de percevejos que foram descritos pela primeira vez. Tá? Isso só foi possível pela criação, pelo estudo e implementação da unidade de conservação, aqui no nosso caso, um parque estadual. Tá? E aí a gente entra na segunda etapa do plano de manejo. Então nós fizemos todo aquele levantamento de entorno, tá? Fizemos um levantamento de caracterização de tipos de solo, tipo de fauna, tipo de flora, qualidade de água, e aí a gente entra no manual no planejamento de gestão, que vai fornecer o que? As nossas zonas. Então, obviamente, que uma zona intangível vai ser aquela área onde eu tenho uma espécie ameaçada de extinção. Ali eu vou restringir o acesso. Tá? Então, todo esse zoneamento aqui vai estar delimitado para o meu Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que posteriormente vocês podem consultar lá o mapa, o levantamento, todo geoprocessado daquele parque. Então, você tem todos os pontos delimitados. Isso é um recurso primordial para a gestão. Isso facilita e permite que, sem esse documento, nós não teríamos como gerir essa unidade de conservação de uma forma eficaz e harmônica. Seria impossível. Tá? Então, nós temos todos os subprogramas de recreação que podem ser explorados naquele parque com o pessoal do entorno, de questão de relação pública, de cooperação institucional, qual o subprograma de regularização fundiária, se eu vou ter que fazer um desapropriamento, ali uma desapropriação, né, daquela área. Tá? Então, isso tudo aí entra nesse nosso plano de manejo, certo? Que vai estar estabelecido nesse programa 2. Lembra que ele tem que ser publicado? Então, ele está publicado lá no site do EF, todo mundo tem acesso a qualquer um que queira, né, se inteirar mais do assunto. Tá? Então, a gestão das unidades de conservação ela vai passar basicamente pela implantação e manejo, tá? Que devem ser trabalhados conforme o objetivo de criação. Então, o meu objetivo de criação é o que? Exclusivamente para a conservação ambiental e para o ecoturismo. Então, ele vai passar por um tipo de plano de manejo. Se for com outro objetivo, obviamente que esse plano de manejo pode ter alguma alteraçãozinha. Tá? Então, a categoria em que ele se enquadrar vai ter um plano de manejo representativo para aquela unidade de conservação. Portanto, sendo assim, a implantação de uma unidade de conservação ela consiste na execução de quê? De ações que contemplem a regularização fundiária, quando houver necessidade de apropriação, por exemplo, tá? Estudos necessários para a gestão da área, conforme a gente viu ali atrás, para a elaboração daquele plano de manejo, os recursos humanos necessários, ou seja, eu vou precisar de guardas, eu vou precisar de instrutores, eu vou precisar, né, de que recurso, de que estrutura, de que recurso humano para gerir aquela unidade de conservação. Dos materiais, então eu vou precisar de um veículo, o acesso é muito difícil, só vou conseguir chegar com um veículo tracionado, então isso tudo vai constar. Tá? Além de estrutura física essencial para a gestão, obviamente. Então, se é um parque, que eu vou ter uma estrutura, que eu vou receber um visitante ali, eu tenho que ter uma condição física também para receber esse visitante ali na unidade de conservação. Já o manejo, então passei do processo de implantação, regularização e toda a gestão e chego no manejo. Ele vai ser o quê? O conjunto de todas as ações e atividades necessárias para quê? Para alcançar o objetivo daquela unidade de conservação. Tá? Incluindo atividades fins, como proteção, recriação, educação, pesquisa, manejo dos recursos, bem como atividade de administração e ou gerenciamento. Então, todos esses itens estarão inseridos dentro do item manejo. Então, como consideração final da nossa disciplina Unidades de Conservação Ambiental, elas constituem uma forma efetiva de proteção da biodiversidade e dos recursos naturais. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter bem sedimentado. Tá? Ela se firma, ela se sustenta no conceito de proteção, tá? De biodiversidade e recurso natural. Como? Por meio de práticas destinadas a riquezas, a produção de riquezas a longo prazo, especialmente para o nosso país, para o Brasil, né, que possui boa parte
do seu crescimento justificado pela abundância de recursos naturais. É notório, né? É público, todo mundo comenta sobre as riquezas, sobre a capacidade produtiva do Brasil. Mas a gente não pode esquecer também o nosso lado ambiental que sustenta todo esse potencial produtivo que o país possui. Tá? As unidades de conservação cumprem uma série de funções, tá? Como qualidade e quantidade de água para o consumo e geração de energia, disponibilidade de recursos naturais para a produção de fármacos e cosméticos, proteção de assentamentos humanos contra a ocorrência de desastres naturais, conservação de recursos, entre diversos outros benefícios usufruídos por grande parte da nossa população. Os diferentes tipos de unidade de conservação nasceram então a partir de vários fatores, inclusive a sintonia de cientistas e administradores, com as mudanças no panorama mundial da conservação ambiental. Obviamente que há 2 séculos atrás, o pensamento de conservação é totalmente diferente dos dias atuais. Então, a partir daí, houve um amplo aumento do interesse social por essa questão de conservação, pressões internacionais e a concorrência entre organismos gestores e suas diferentes políticas, o que levou o nosso processo da criação dessa unidade de conservação. A nossa Lei 9.985, lá de 18 de julho de 2000, conforme discutido anteriormente, que dispõe sobre o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela foi importantíssima porque ela efetivou a gestão das unidades de conservação. Então, não é simplesmente criar, eu tenho que criar, implementar e gerir aquela unidade de conservação, o que no final das contas vai trazer uma sustentabilidade a todo esse processo. Os planos de manejo, conforme discutido, então, vão assumir um papel primordial nesse processo, tá? De modo que garantam a conservação dessa biodiversidade nessa unidade de conservação, sendo aquela ferramenta e apresentando as técnicas necessárias para que a gente tenha os melhores resultados possíveis dentro dessas unidades de conservação. Então, aqui eu finalizo a terceira videoaula. Utilizem o material que eu vou disponibilizar para vocês como apoio e qualquer dúvida pode tirar lá no nosso fórum de discussão. Um grande abraço, ótimos estudos e obrigado. Tchau, tchau.